Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vamos falar hoje sobre Mariano Inestrosa e também sobre o novo lateral direito que pinta aí, está fazendo bonito, já olhando ali o futuro no São Paulo. O São Paulo, inclusive, coloca dois jogadores absolutamente inesperados na lista de dispensa. É isso mesmo, você não vai ver errado. Dois jogadores de maneira inesperada na lista de dispensa. Quero falar também desse paradoxo de Dorival Júnior e como o que está acontecendo com o Dorival, vai ser demitido do Corinthians, caindo lá, pode vir aqui para o São Paulo, que tem hoje um técnico pendurado ali naquele fio branco do bigode. E quero falar também de jogador que está voando no treino. O São Paulo disponibilizou as imagens, uma coisa linda de se ver. Tem tudo que você vai ver e também jogador titular do São Paulo que pode acabar lá no Corinthians e a coisa tá ficando diferente pro time do São Paulo aqui. É coisa diferente mesmo. E tem centroavante novo também. Tem tudo o que você quer e até o que você não quer saber do São Paulo Futebol Clube, mas eu vou te atualizar aqui, now, agora, imediatamente. Então o que você tem que fazer para tudo isso acontecer? Nada demais. Só chegar nesse like aí gratuitão, custa nada, deixa um likeinho e se inscreva aqui no canal, caso você queira ficar comigo aqui para todo o sempre, beleza? Então, vamos junto, eu sou o Juba aqui da Coletiva do Juba, tô feliz, orgulhoso, e também o momento do São Paulo, ele é maravilhoso, né? Mais ou menos, mas tem coisa boa acontecendo. Deixa eu começar com vocês aqui, falando sobre o Igor Vinícius, para depois entrar no assunto do novo lateral direito, que eu acho que é esse aí que vai ser o titular do São Paulo, tá bom? Igor Vinícius do São Paulo teria a fala do meu querido, pega o boné, pega o beco, vai negociar o seu futuro. O contrato dele acabando, o São Paulo permite que ele vá negociar. Ele tá negociando com o Corinthians, que deve ser o destino dele, Santos, Fortaleza, Vasco, Bayern de Munique, Real Madrid, não, tem alguns outros times aí. Mas a verdade é que o Corinthians não é bobo nem nada, né? Olha pra esse cenário nacional do futebol e fala: como tem lateral ruim nessa coisa aqui desse país, ex-país do futebol, né? Olha pros laterais hoje, nós perdemos a essência. Jogadores cracassos como em outrora. Vou falar do Wilsinho, que não foi o Carlos Alberto Torres da lateral, mas ele era bom pra caramba, habilidosíssimo. Hoje você vê o lateral totalmente, para por aí, não sobe não, vira zagueiro. Você pode, igual o Zubeldia falou pro Igor Vinícius, você pode ser intenso sem ir até o fundo do campo e cruzar. Como é que é, Zubeldia? Você pode ser intenso e não ir até o fundo do campo e cruzar, sabe? Palavras do Igor Vinícius, mais ou menos assim. Então fica difícil pro cara ser lateral, né? O cara quer o zagueiro na lateral, coloca o lateral na ponta, troca pelo Lucas Ferreira. As ideias do Zubeldia. São as ideias. Enquanto todo mundo perde a sua qualidade, o seu espaço com o Zubeldia, Caleri, todo mundo, Lucas, Oscar, tudo piorou. Depois de Zubeldia, e aí acontece que o São Paulo não quer mais renovar e o Corinthians viu e falou: opa, então vou trazer o cara pra cá. Ele pega a camisa, ele olha pra aquele lateral do Corinthians, que é do Flamengo e foi pro Corinthians, que acho que é Mateuzinho o nome dele, o cara que tomou o rolinho do Nestor, um lateralzinho que tá se encaixando ali, mas ele é perto do Igor Vinícius, ele é muito abaixo, mas muito abaixo. O Igor Vinícius perto de Daniel Alves, no São Paulo, Juan Fran, Rafinha, Orejuela, ele é melhor que todos esses caras. Todos. E eu entendo que a opinião pública, a grande maioria detesta o Igor Vinícius. Eu sei disso. Tô aqui numa das últimas falando do cara. Vamos sentir falta. Tá? O que tem por aí é Raí Ramos. Não tem melhor por aí. Tô dizendo pra vocês. E o Corinthians esperto vai levar o cara e paciência. É o que nós temos pra hoje. Mas nem tudo é notícia ruim no time do São Paulo. Aqui no Igor Vinícius indo embora, e o Cédric Soares, que vai saber até quando aguenta aquelas pernocas correndo ali, né, naquele cara, sei lá, esquisitaço jogando bola, já entregou a rapadura no último jogo e no penúltimo. Agora nós temos o lateral Mike, que muita gente tem feito coro, né, cobrando em uníssono. Toda a torcida do São Paulo gritando: Zubeldia, cadê o Mike? O Mike não deve jogar pelo São Paulo. Tô acreditando que o Igor Felisberto vai ser o lateral da vez. O São Paulo publicamente fala em Ângelo, o que foi vendido para o Chelsea. Mas o Ângelo já não é jogador nosso. Claro que quando o Belmonte é o diretor, você vai falar: bom, quem que eu posso pôr aqui pra jogar? Pega o Enzo Dias emprestado, que não é nosso, e pega o Ângelo, que já tá vendido, e coloca esses daqui pra amanhã ou depois nós não termos os caras e termos a necessidade
de comprar às pressas. Esse é o Belmonte, né? Mais ou menos o que ele tem feito no São Paulo. Só que o Igor Felisberto, ele é um lateral dos mais promissores e de tudo que eu vi igual vocês o Mike jogar bem na última copinha, mas o Igor Felisberto ele me parece mais completo, um lateral excelente que inclusive é convocado constantemente para as equipes de base do São Paulo. E agora eu tenho aqui uma nova que eu trago, desde março, ele fez 18 anos, então ele está pronto na idade agora para jogar no time do São Paulo. O São Paulo tem hoje Ferrarese e Cédric Soares, né? É o zagueiro e o mais velho para jogar ali na lateral do Zubeldia. Claro que na Libertadores você tá pensando no Igor Felisberto, mas no Brasileiro o São Paulo já busca por um lateral, sobretudo depois que o Igor Vinícius ele passou a ser carta fora do baralho, jogador totalmente descartável no time do Tricolor. Então não se assuste agora se você ver aparecer no Tricolor Igor Felisberto, Mike e também o Ângelo para disputarem uma posição que vai ser de um lateral reserva do Cédric Soares. Eu acho que o Igor Felisberto pega essa vaga aí e o São Paulo fez post dele recentemente mostrando, maluco aí, tá jogando, seleção, fez gol e tal. Ele tá com 2 gols agora em 9 jogos, ele mete gol mesmo, ele é um lateral que corre com a bola coladinha no pé e ele é muito bom. E a multa rescisória é altíssima, coisa de quase 400 milhões de reais, tá? Então se alguém chegar, e o Igor Felisberto? Já renovou sim, eu acompanhei o caso, aqui o São Paulo tá certo, vamos ver se o Zubeldia vai continuar, né, com as teimosias zubeldianas que ele tem. Só que o Zubeldia também meio que balança no cargo, né? Se o São Paulo perder agora para o Vasco, que pode acontecer agora que eu digo, hoje é sexta, na quinta que vem, o São Paulo tem quase uma semana agora para continuar, não é para se preparar, é continuar em preparação, que agora é data FIFA, né? Nós estamos com a seleção brasileira jogando. Terça-feira seleção, quarta-feira volta o brasileiro, quinta-feira a rodada de encerramento e aí começa o Super Mundial. Então o São Paulo tem mais um jogo para jogar antes do Super Mundial e ele pode, se ele perder pro Vasco em casa, ir para a zona de rebaixamento. E aí o Zubeldia não deve se segurar. O Zubeldia, o time dele não tem evoluído. Você tem percebido que o time do Zubeldia no São Paulo ele não evolui. Então se o São Paulo perder agora, o Zubeldia pode cair sim e o São Paulo aproveitar os 30 dias do Super Mundial e trazer um técnico para entrar ali e fazer aí o trabalho para tentar ganhar uma Libertadores. Uma coisa curiosa é que a torcida do Corinthians, a organizada, já está cobrando bastante Dorival Júnior. Então o Dorival, que chegou no Corinthians agora, faz 10 jogos, ele ganhou 5, empatou 3, né, e perdeu só 2. Ele ganha 5 dos 10 e empata 3. O Dorival já balança no cargo. E há quem diga que o Dorival só ganhou joguinhos babas no Corinthians, que agora que o bicho começa a pegar. Então ele também tá balançando no cargo lá no Corinthians. Pode ser que o Zubeldia e o Dorival tenham ali um destino muito próximo, sendo demitidos dos seus respectivos times praticamente juntos no mercado. Então vai ficar uma coisa que volta Dorival a ser pauta no São Paulo. É claro que o São Paulo hoje, publicamente, ele fala que ele garante o Zubeldia e que o Zubeldia tá seguro, que o São Paulo confia e tal. Mas o São Paulo, ele tá caindo pelas tabelas no Brasileiro e o jogo contra o Vasco, ele vai ser capital para sacramentar a manutenção do Zubeldia ou a demissão do Zubeldia, tá bom? E, gente, uma coisa que é curiosa aqui também é esse Carlos Vinícius, né? O centroavante que o São Paulo deve fechar, tá bom? São Paulo deve fechar agora com o Carlos Vinícius e a qualquer momento vou anunciar pra vocês aqui a decisão final de São Paulo. Mas eu acredito agora com 99% que eu vou chegar pra vocês amanhã ou depois e falar, São Paulo fechou o Carlos Vinícius, o cara já chega pra jogar. Ele não é matéria de discussão, é notícia oficial que o São Paulo abriu as conversas e que o cara ali quer reduzir o salário para jogar aqui. Lucas Moura seria o encabeçador da vinda do Carlos Vinícius, que jogaram juntos no Tottenham, e o Lucas quis o cara aqui, o cara quer jogar com o Lucas. Então é quase impossível que isso dê errado. O São Paulo busca por um centroavante e também atacante de beirada de campo. São Paulo considera que Lucas Ferreira, o Luca, o Henrique Carmo é pouco para o São Paulo que está disputando ainda competições grandiosas e até o brasileiro, que é menos
grandioso como a Libertadores, ele é muito importante porque é o torneio que rebaixa se você não for bem. Uma coisa também é fato, o Luca apareceu, sabe o Luca da equipe de base do São Paulo? Ele apareceu recentemente aí hoje no treino, o São Paulo disponibiliza o vídeo de treino. E é constante, comum você ver lá o Oscar dá um joinha, fulano puxa pra cá, dá um chutão, aparece o Luciano, tudo normal como manda o figurino. O Cooperzinho do Alan Franco, todo mundo normal. E aí vem o narrador, né, do São Paulo que fica narrando o que aconteceu. O São Paulo hoje treinou em 2 etapas, campo reduzido, bababá, treinou finalização, é normal. Só que aí mostra um take do Luca, da equipe de base de São Paulo, que virou profissional e tá na ponta esquerda agora, a reserva direto do Ferreirinha. Caras, o take que mostrou do Luca, eu vou falar pra vocês uma coisa, foi uma coisa... Peraí, vamos molhar as palavras que agora aqui tem coisa boa vindo aí. Aliás, tudo aqui agora é coisa boa vindo no vídeo, tá? Vamos lá. O Luca, ele pega a bola, tem um marcador ali com ele cai pra cá, cai pra lá e começa a acelerar a velocidade. Ele aumenta a rotação, o RPM, a rotação por minuto ali, e acelera e começa a cair pra cima e ele é incisivo. Ele é intenso e vai até fazer a conclusão da jogada. Ele é um jogador que está extremamente habilidoso. Se você olhar pro Lucas Ferreira hoje, forte e rápido, a habilidade tá devendo um pouco, ele já está se soltando mais. No último jogo que o São Paulo perdeu pro Bahia, o Lucas Ferreira foi uma das poucas boas notícias do jogo. Tirando o Arboleda e Rafael, né? Que foram impecáveis, o Lucas Ferreira, ele foi um dos caras que tentou muito na frente. E ele conseguiu apostar corrida com os marcadores. Um era o Luciano Juba, só que o outro lá, o Jean Lucas, ele vinha no confronto físico. E aí ele diminuía muito o espaço do Lucas Ferreira. Ele não intimidava, cortou pra perna esquerda várias vezes e tentou o chutão. Mas a zaga do Bahia tava montadinha. Então a bola não passava, mas não tirou a qualidade do jogo que ele fez. Já o Matheus Alves tá tímido ainda, jogando uma bola normal. E o Rian Francisco, a mesma coisa. Jogam muita bola, Matheus Alves e Rian, só que eles estão ainda mais ou menos tímidos. Já o Luca, ele não tá demonstrando essa timidez. Ele tá pegando a bola e tudo tem dado certo pra ele. Ele cai pra cá, cai pra lá, dribla. Ele entrou contra o Bahia. Já não tinha tempo e ele tentou os dribles e as suas finalizações. Agora no treino, ele demonstra que ele tá jogando pra caramba. Então, enquanto não volta o Ferreirinha, o São Paulino hoje, ele pode contar com o Luca sendo esse ponta esquerda que o São Paulo tanto precisa. Acho que a coisa ficou muito boa pra nós e é um cara renovado. É um cara com contrato certinho. É um cara que é nosso e ele pode pegar esse posto de titular enquanto o Ferreirinha não volta. A coisa fica boa, fica ou não fica? Olha só, na lista de dispensa do São Paulo, eu falei que você tinha coisa boa e não é boa não. Tanto tá o Igor Vinícius e também o Luan volante. Eu fiquei sabendo disso aí. E o Luan me pegou um pouco no coração. O Igor Vinícius também. Ainda mais se ele aparecer no Corinthians, vai me incomodar muito. Eu gosto do Igor Vinícius. Já o Luan, ele apareceu aí que ele tinha emagrecido 10 quilos e que ele estaria pronto para jogar, ele queria jogar no São Paulo. O Zubeldia... Aí ele foi colocado no time para treinar com o elenco. O Belmonte veio a público e falou, o Luan emagreceu 12 quilos. Não eram mais 10, eram 12 quilos. Então ele ficou fininho e foi treinar com o elenco para adquirir ritmo de jogo para jogar no time do Zubeldia. Não dá para entender o que aconteceu. O Zubeldia não colocou o cara. Não estou dizendo que o Zubeldia foi o cara que afastou o Luan e não deu chance para ele. Não é isso. Eu não sei da história. Mas o Luan aparece hoje, junto com o Igor Vinícius, numa lista de negociáveis, jogadores que o São Paulo coloca no mercado. Então é difícil de entender, né? Por que o Luan não joga nem o Igor Vinícius? O Igor Vinícius, beleza, teve chance pra caramba. O Luan não teve. O Luan deu a volta por cima agora, fisicamente falando, e ele pode ser esse primeiro volante excelente que o São Paulo tanto precisa. Hoje o Alisson tá diferente com o Zubeldia, não está aquela pegada craque que ele estava sendo com o Dorival, com o próprio Carpini, ele tá menor, tá pior agora. E o Pablo Maia, depois das contusões, ele não tá jogando fino da bola como nós sabemos que ele consegue fazer. Será que o Luan hoje não poderia ser essa peça? Esse cara camisa 5 para jogar ali de maneira gratuita? Eu não consigo entender, sinceramente. Acho que o São Paulo comete um erro pesado ao liberar o Luan, assim como tá cometendo ao liberar o Igor Vinícius, tá bom? Mas o Igor tem reserva. Vamos ver o Luan. Gente, olha só.
O Mariano Inestrosa é um jogador atacante, ponta direita, ele tem 22 anos, tá? Ele tem deixa eu pegar aqui, ó. Ele tem 22 anos e ele joga no Atlético Nacional, o time de Medellín, que é o time que vai pegar o São Paulo ali na Libertadores. Então, lembra do Nacional de Medellín, que é o Atlético Nacional, que ele jogou com o São Paulo em 2016, eliminou o São Paulo com o Borja e tal? Agora tem esse Mariano Inestrosa, que é um dos grandes destaques da campanha do Nacional de Medellín. Só que saiu agora que ele estaria fechando com o Botafogo. Então pode ser, é bem provável que esse jogador, se ele fechar com o Botafogo, ele não encara o São Paulo agora nesse jogo das oitavas de final. Então fica legal de pensar que o time ali do Nacional de Medellín, ele é forte, eu concordo, mas um desmanche no meio da temporada pode também atrapalhá-los e melhorar a situação para o São Paulo, que não só está trocando, reformulando o elenco, como o São Paulo tem jogadores excelentes voltando, né? São eles o Ferreirinha, o Lucas Moura, o Oscar, são 3 caras que o São Paulo conta já agora para esse retorno do futebol, e quando retornar o São Paulo conta muito com eles, tanto para não cair no Brasileiro, como para ganhar esse jogo aí do Nacional de Medellín e também do Atlético Paranaense em Libertadores e Copa do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, agora, no Brasileirão, o São Paulo pega o Vasco. Desfalcado, não vai ter Lucas, não tem Oscar, não tem Ferreirinha. Então o Vasco, o São Paulo, ele tem a obrigação de ganhar pelas partidas horrorosas que ele fez contra Mirassol e Bahia, certo? Ficou obrigação do São Paulo de ganhar. Não tem outro termo, é obrigação, tem que ganhar. Senão o São Paulo pode amanhecer na zona de rebaixamento. O São Paulo deu a sorte de todos os times que estavam abaixo dele perderem quando o São Paulo perde Bahia. Todos os que estão abaixo perdem também. Então foi sorte nossa. Mas agora do Vasco é o jogo em casa e nós temos que ganhar. Depois disso é Flamengo fora, Red Bull fora e Corinthians em casa. Então pensa só, pegar o Flamengo lá no Maracanã, não é que o São Paulo não ganha. Ninguém ganha. Pode acontecer de um resultado, o São Paulo encontrou um golzinho, ganhou, deu super certo contra o Flamengo lá? Pode. Claro que pode. São Paulo entra com chance de ganhar, é óbvio. Mas ninguém tem ganhado. Pensar que o São Paulo, com o Zubeldia, que tá mal pra caramba, vai ganhar do Flamengo lá? Beleza, pode ganhar. Mas não é uma coisa que nós temos que também... Opa, dá pra ganhar lá. Sabe os 3 pontos que nós não ganhamos do Mirassol, nem do Bahia, nem do Ceará, nem do Sport? Vamos ganhar do Flamengo lá? Fica meio idiota de falar isso, né? Tem que ser muito xarope pra falar um negócio desse. Claro que pode ganhar e alguém fala, ô Jubaia, ganhou. Caramba, maravilhoso. Mas analisar e voltar com essa teoria de que vai ganhar do Flamengo lá, um time que não ganha do Sport aqui, não vai ganhar. É quase impossível. E o Red Bull Bragantino, o São Paulo lá em Bragança, acho que nunca nem ganhou. Se ganhou foi uma vez. Né? Então tem um histórico horroroso. O Red Bull não tá mais tão mal como tava com o Pedro Caixinha. Já melhorou o time do Red Bull. Então pensar, vou ganhar do Red Bull lá também é difícil. Aqui pega o Corinthians. Aí tudo pode acontecer. São Paulo é favorito, claro, mas tudo pode acontecer. É um Zubeldia lutando pela sobrevivência do cargo. É um Dorival lutando pela sobrevivência do cargo. Um tem Oscar, outro tem Depay. Sabe, todo mundo tem jogador de Europa. Pode tudo acontecer. Então eu prefiro acreditar que o momento de ganhar o jogo é do Vasco aqui. Só que para ganhar do Vasco aqui vai pegar o time do Diniz, que também é absolutamente inconstante. O São Paulo contra o Vasco do Diniz pode meter um 3-0 com o Diniz entregando 3 gols atrás, normal. E pode tomar um 3-0 também com o Diniz dando nó tático no Zubeldia, normal também. Esse é o São Paulo da atualidade. É um São Paulo que ele deixou há muito tempo de ter uma lógica muito grande. É um São Paulo que conta muito com o acaso. E é um São Paulo que, enquanto o seu técnico, retranqueiro, que pratica um antifutebol, está à frente do cargo, o São Paulo pode almejar pouquíssimo de um futuro totalmente promissor e de jogos totalmente analisados e que eu vou propor o jogo, contra-ataque, aqui eu vou ganhar. O contra-ataque do Luiz Zubeldia, inclusive, é uma coisa patética. O sistema defensivo deu uma melhoradinha, mas o Zubeldia já voltou o Luciano pro time. Não acho que foi errado, o Luciano pra mim merecia voltar sim pro time, mas quando voltarem Lucas Moura e Oscar também em Ferreirinha, como é que ele faz com o Luciano? O Oscar vira volante? Errado.
O Oscar vira meia e ele tira o Luciano? Sim, com certeza, mas o Luciano melhorou pra caramba também recentemente. Na hora que faltou aí o Oscar, o Lucas, o Ferreirinha, o Luciano deu conta do recado contra o Náutico e também não foi um jogador muito mal lá contra o Bahia. Ele melhorou, mas nada muda o fato de que com o Luciano, o Oscar, André Silva, Ferrarese e Enzo, o time do São Paulo fica lento. E isso é outro problema que o Zubeldia tem que vir e resolver. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!